Pois bem, mas você já parou para pensar como que formaram os elementos químicos? Então, a maioria dos químicos sabe de imediato responder o que fazer com os elementos químicos. Sabe de qual os símbolos, sabe de cabeça o número atômico, a massa, algumas densidades. São bons em misturar seus compostos sobre diferentes condições para formar moléculas e dar utilidade nobre ao composto formado. Afinal, os átomos são a matéria-prima da química. Mas de onde essas unidades fundamentais vieram? Como os elementos químicos se formaram? Essa é uma pergunta não muito comum, ou mesmo necessária nas rodas de conversa dos químicos em geral. Afinal, quando colonizamos esse mundo, planeta Terra, todos os elementos químicos naturais já estavam aqui, e com certeza vão ficar depois que a gente for embora. Então, se você quer saber mais, vem comigo, vamos lá. Então, beleza, então vamos lá. Para começar a responder essa pergunta que dá título a esse vídeo, é importante primeiramente quantificar esses elementos. Sabemos que na Terra encontramos em maior ou menor quantidade de 90 elementos químicos representados na tabela periódica, do hidrogênio ao urânio, pulando o tecnécio e o promécio, que não existem naturalmente por aqui, mas que já foram detectados nas estrelas. Outros elementos, os chamados transurânicos, são obtidos artificialmente nos aceleradores de partícula. Apesar desses 90 elementos formarem todo o arcabouço do nosso planeta e mesmo dos nossos organismos, eles não foram criados na Terra. Seria interessante, então, saber como esses elementos estão distribuídos fora do nosso planeta. O modelo cosmológico padrão nos diz que o universo é formado de 68,3% de energia escura, 26,8% da matéria escura e 4,9% de matéria bariônica, que é a matéria que forma a luz visível que a gente enxerga, e são os átomos que a gente conhece, prótons, nêutrons e elétrons. Por sua vez, esses 4,9% de matéria bariônica estão assim distribuídos. Hidrogênio e hélio gasoso, oriundos da formação primordial do universo, compõem 4%. Hidrogênio, se transformando em hélio nos núcleos das estrelas, 0,5%. Neutrinos, 0,3%. Os demais 88 elementos naturais mais pesados que o hélio representam apenas 0,1% da composição do universo. Mas então, todo esse processo de formação teve início em um momento único e singular, chamado Big Bang, a teoria mais aceita pelos físicos e pelas comunidades científicas do início e da origem do nosso universo. E essa proposta do modelo do Big Bang é de um padre matemático, filósofo e astrônomo belga, chamado Georges Lemaitre. Esse modelo propõe que, num determinado momento zero, toda a massa que compõe o nosso universo estava concentrada em um único ponto desprezível e de densidade máxima, que a gente chama hoje em dia de singularidade, densidade infinita. As quatro forças que regem as interações do universo, o eletromagnetismo, gravidade e as forças nuclear forte e fraca, responsáveis pela estabilização do núcleo dos átomos, estavam todas unidas. Nesse momento inicial, a temperatura atingiu a colossal marca de 10 elevado a 32 Kelvin. E neste primeiro momento, no momento zero e 10 elevado a menos 43 segundos após o Big Bang, ninguém sabe o que aconteceu de verdade, porque as teorias da mecânica quântica de Planck e da relatividade geral de Albert Einstein não se entendem, não faz sentido. E esse primeiro momento recebe o nome de Era Planck, e o universo tinha o tamanho do comprimento de Planck. E ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, o Big Bang não foi uma grande explosão. Porque numa explosão você tem matéria tirada para fora de algum lugar. Ao contrário, em uma expansão não existe a ideia de para fora, uma vez que nem o espaço nem o tempo existiam fora do universo. Portanto, nos momentos seguintes ao Big Bang, todo o universo se expande, inclusive o espaço e o tempo, entre os seus constituintes. Pense num bolo de passas assando e crescendo. Se o universo é o bolo, não existe bolo fora do bolo. E toda a massa se expande, diminuindo sua densidade e afastando todas as passas uma das outras. Como o bolo, à medida que o universo expandiu, sua densidade diminuiu, e com ela a temperatura.
Passados 3,7 bilhões de anos desde o momento inicial, a temperatura média do universo caiu dos 10 elevado a 32 graus Kelvin para 3 graus Kelvin, e a densidade despencou de máxima para cerca de 2 vezes 10 elevado a menos 29 quilogramas por massa elevado a menos o cubo. Após 10 elevado a menos 36 segundos do Big Bang, tem início esse período conhecido como a inflação do universo. Nesse momento, o universo era composto por uma sopa extremamente quente e densa, formada apenas por partículas elementares, entre elas quarks e gluons, que constituem os prótons e nêutrons. Essa sopa, chamada de plasma de quarks e gluons, apresentava, portanto, as partículas subatômicas necessárias para a criação dos átomos. Aos 10 elevado a menos 11 segundos após o Big Bang, tem início a individualização das forças nuclear fraca e eletromagnética, e com isso ocorre a agregação de partículas subatômicas. A temperatura chega a 10 elevado a 15 Kelvin, obedecendo a equação de Einstein, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Matéria e antimatéria são criadas e aniquiladas em ritmo frenético. Aos 10 elevado a menos 9 segundos, os quarks em excesso se unem, formando os primeiros prótons e nêutrons estáveis. Depois de 1 segundo após o Big Bang, quando o universo registrava temperaturas absurdas de 10 milhões de graus centígrados, tem início a nucleossíntese. Os prótons e nêutrons ligaram-se formando os núcleos de deutério, um próton e um nêutron, trítio, um próton e 2 nêutrons, e hélio, 2 prótons e 2 nêutrons, e um pouco de lítio e hélio 3. Essa nucleossíntese inicial terminou quando haviam decorrido alguns minutos do Big Bang. É dessa época o resultado da atual proporção desses elementos no universo, 75% de hidrogênio e 25% de hélio. Quando o Big Bang completou seu aniversário de 10 mil anos, a temperatura do universo tinha caído o suficiente para que a matéria prevalecesse sobre a energia, e como consequência, a gravidade tornou-se a força dominante. A matéria produzida, núcleos de hidrogênio e hélio, se concentrou em aglomerados que milhões de anos depois iriam dar origem às primeiras estrelas e galáxias. Após a formação de hidrogênio e hélio, a gravidade passa a ser predominante, possibilitando o colapso das nuvens primordiais sobre um ponto central. É nesse momento que tem início as reações de fusão nuclear, que irão acender as primeiras estrelas do universo, as fornalhas que forjarão todos os elementos químicos naturais presentes na nossa tabela periódica. No universo, existem estrelas de todos os tamanhos. Sua classificação é feita tendo como referência a massa do Sol, que é de 2 vezes 10 elevado a 30 kg. São chamadas de estrelas de massa baixa, as estrelas que pesam menos que 8 vezes a massa do Sol. Já as estrelas maiores, que 8 vezes a massa do Sol, são chamadas de estrelas massivas. Esses dois tipos de estrelas têm ciclos evolutivos distintos. As estrelas de massa baixa, ao terminar seu combustível nuclear, o hidrogênio inicialmente se expande para depois encolherem e apagarem, mantendo a sua massa em um núcleo denso e frio e rico em carbono, chamado anã branca. Por sua vez, as estrelas massivas, ao fim de seu combustível nuclear, iniciam um movimento de expansão, seguido de um colapso, onde toda sua massa gigantesca precipita sobre seu núcleo, causando uma gigantesca explosão. Esse momento catastrófico é chamado de supernova. Nas estrelas de massa muito baixa, produzem praticamente hélio a partir da fusão do hidrogênio, ou seja, 2 núcleos de hidrogênio fundem formando um átomo de hélio. E isso é chamado de ciclo do próton. No ciclo do próton, as 2 primeiras reações ocorrem 2 vezes. 6 prótons entram e o produto é um núcleo de hélio, 2 prótons, um pósitron, um neutrino e energia. E além do ciclo próton-próton, as estrelas também podem produzir energia pelo ciclo carbono-nitrogênio-oxigênio. Nesse ciclo, os átomos de carbono, nitrogênio e oxigênio, que já estavam presentes no núcleo estelar, atuam como catalisadores em reações químicas. Sua composição não se altera ao longo da cadeia de reações. No ciclo carbono, nitrogênio e oxigênio, há consumo de prótons e produção de átomos de hélio. Os demais elementos permanecem inalterados. Nessas estrelas de baixa massa, o processo de nucleossíntese prossegue somente até a formação do núcleo de carbono, em um processo chamado processo alfa.
Já nas estrelas massivas, esse processo segue por fusão nuclear, até a formação do núcleo de ferro. Dando sequência ao processo alfa, o hélio combina com o carbono para produzir elementos mais pesados, mas apenas aqueles com um número par de prótons. As combinações acontecem na seguinte ordem. O carbono funde com hélio, produzindo oxigênio. O oxigênio funde com hélio, produzindo neônio. O neônio funde com hélio, produzindo magnésio. E assim por diante. Cada elemento forma uma camada concêntrica ao redor do núcleo da estrela, se ordenando de modo decrescente em relação à densidade, do centro para fora. Quando as estrelas pouco massivas iniciam a formação do ferro, a energia gravitacional supera a energia de expansão gerada pelas fusões nucleares. Inicialmente, há uma expansão, que a gente chama de gigante vermelha, ejetando sua casca para o espaço, numa fase chamada nuvem planetária. Em seguida, seu núcleo se contrai. É nesse momento que a estrela se apaga, na forma de uma anã branca. Já nas estrelas mais massivas, a gravidade comprime os elementos formados nas respectivas camadas, de tal forma que o núcleo estelar cai sobre ele mesmo, transformando-se em uma estrela de nêutrons, que em seguida explode como supernova. Durante a explosão, como na fase da nuvem planetária das estrelas menos massivas, há a ejeção de todos os elementos formados até então, para o espaço circundante. Mas, mais do que isso, durante o processo da formação de supernova, todos os demais elementos mais pesados que o ferro são formados. Então, as estrelas de pequena e média massa expandirão como gigantes vermelhas, as estrelas de grande massa expandirão como supernovas, jorrando esses átomos pesados e vários tipos de átomos para o universo afora. E esses átomos agora vão ser disponíveis para serem usados na formação de novas estrelas e planetas ao redor dessas estrelas. O que foi o caso que aconteceu aqui no nosso sistema solar, 4,5 bilhões de anos atrás, formando o Sol e os planetas que orbitam eles, dentre eles a Terra. Porém, o Sol também tem o mesmo destino dessas estrelas, que é expandir como gigante vermelho, levando a Terra junto, né? Só que isso vai acontecer daqui a muito tempo, daqui 5 ou 6 bilhões de anos atrás, mais ou menos. Então, a gente pode dizer que os átomos que são conhecidos hoje foram forjados nas estrelas. E, como dizia o Carl Sagan, um grande astrônomo e astrofísico, nós somos poeira de estrela. Isso mostra o quão elegante é a nossa origem e humilde a nossa história. E, falando de outro astrofísico famoso, tem muito a ver, né? O Stephen Hawking falava que o nosso destino está nas estrelas. E mais do que um fato, é uma verdade. E é isso, o vídeo, espero aí que tenha dado para entender a origem dos átomos aí, muito utilizados na química. E é isso, tamo junto aí, professor.